Fala galera, tudo bom? Boa noite, boa noite. E aí, como vocês estão? Preciso saber se áudio está bom, se tá tudo funcionando. Faz tempo que eu não faço live para vocês, então preciso aqui de feedback. Me contem aí se o áudio tá legal, se tá tudo funcionando bem ou não, porque preciso saber. Faz tempo, né? Então, mas eu tô de volta, tô de volta. Agora já com a voz quase recuperada, ainda não tô 100%, tá? Então uma vozinha aqui começando a melhorar, porque fiquei ruim, cara. Eu tenho mais ou menos aí quase uns 20, 25 dias que, cara, eu não melhoro. Assim, deixa eu tirar, tem muito cabo na mesa. Eu não melhoro, as coisas não funcionam e a voz não vem, então por aí vai. Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo da noite, para deixar um tempo pra galera começar a chegar, e eu preciso também que vocês comecem a dar like aqui. Lembrando, né? Quanto mais like a gente dá, mais pessoas vêm, mais interação no chat a gente tem, as coisas começam a funcionar melhor. E liberei também uma enquete pra gente começar a bater o papo, e principalmente para eu entender do lado de vocês como que tá o planejamento de vocês para 2026, que é o tema da live hoje, que a gente vai falar aqui um pouquinho. E tô vendo que a maior parte das pessoas não fez meta. Isso é positivo, na minha opinião, dado o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Então, pra gente começar, mandem aqui, tá? Pra gente, pra eu saber de que lugar vocês estão falando no começo, pra gente ir aumentando aqui a quantidade de pessoas. E também não esqueçam os nossos likes, tá? Ó, de novo, minha voz tá começando a falhar, mas eu vou ficar até o final, eu não abandono vocês, tá? E a gente volta também com as nossas lives de tecnologia toda a semana. Eu tô conversando com o meu time e a gente deve fazer aulas todas as quarta-feiras, não nesse canal, no canal do Mas e Negócios, tá? Então vou até pedir aqui, ó, um segundo. Cadê aqui a galera? Eu vou promover aqui a Nath, que trabalha comigo, a moderadora. Cadê aqui? Adicionar como moderador. Então, moderador. Cadê aqui? Aqui. Pronto. Então a Nath já pode postar link e tudo. Vou colocar aqui o pessoal também do meu time para poder ajudar aqui no chat. O Ale, editor, já tá aí. Mas bora lá. Então, ó, não esqueçam de dar o like aqui. E a gente tem, ó, a Leila de Brasília, a Graziele Camargo do Rio de Janeiro, pessoal de Manaus, Vivi de Manaus, a Nath do meu time tá falando direto de Jundiaí, o Ivan de Campinas, ó, o Elson de Natal, meu mentorado Viva Vox Telecom de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, a terra da minha esposa, a terra boa. Temos aqui, ó, cara, Mogi das Cruzes, mais gente de Campinas, Serjão Bergamini de Jundiaí, cara, tem, eu chamo ele carinhosamente o homem do sorvete. Pessoal de Brasília, olha que legal, cara, a gente tem bastante gente de tudo quanto é lugar de São Paulo. O Tiagão de São Paulo, Fábio de São Bernardo, galera de Indaiatuba, olha lá, bastante gente aqui. E o Super Lucas comentou algo muito importante, ó. Se tem algum empreendedor que você conhece, compartilhe o link pra gente bater papo hoje e pra gente falar, tá bom? Pessoal, tá Moçambique também, olha só que legal, São Paulo capital e por aí vai. Então, a gente tem muita gente hoje, de tudo quanto é lugar, acompanhando a live. O que a gente vai fazer hoje vai ser bem legal, como eu falei para vocês. A gente vai trazer um conteúdo mega interessante e principalmente um mote que eu queria que vocês tivessem na cabeça, tá? Um mote que 2026 a gente precisa de verdade ser e tratar de uma forma diferente. Um mote que eu quero trazer para vocês e que eu quero provocar vocês é esse daqui, ó. 2026 não será no improviso. É um ano que a gente não pode levar as coisas no improviso. Por quê? É um ano
de extrema importância para todas as pessoas. E por que eu falo isso? Porque em 2026 a gente tem no mínimo 2 eventos super importantes. O primeiro são as eleições do Brasil. Então as eleições do Brasil em 2026 podem mudar o jogo completamente, tá? Do seu negócio, a gente precisa estar atento a isso. O segundo é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo sim interfere bastante e tem muita oportunidade em negócios. E tem mais um detalhe. Em 2026, tudo indica que vai ser um ano com muitos feriados, que também impactam bastante ali o nosso dia a dia. Eu vou, antes de começar aqui, só mudar um negócio para deixar aqui, ó, o chat também para vocês na outra tela, que eu tô, cara, aqui eu tô baita de um estúdio agora, pra gente conseguir, ó, ir trazendo aqui o pessoal, ó, o pessoal de Novo Hamburgo também, o pessoal de Porto Alegre, São Paulo desde a época do hack do iPhone, a gente tem gente de Orlando, ó, o Henrique, cara, da Rubicar Rent, que é muito legal aqui de Orlando, tá? Tem a reforma tributária, cara, tem tudo, ó, aqui, ó. Amo feriados, desde que ele seja planejado, eu também gosto bastante para a gente saber nossos impactos. Então, ó, como vai funcionar, pessoal? Eu fiz uma aula para vocês há mais ou menos umas 2 a 3 semanas atrás, onde a gente estava no Zoom, um fórum fechado, onde abria a câmera, a galera batia papo, tudo. Hoje é aqui no YouTube, para a gente tentar alcançar mais pessoas e para que a gente deixe esse conteúdo mais democrático. Então, usem o chat, tá? Para a gente conversar, para a gente interagir, e eu vou sempre tentar trazer pessoas do chat aqui enquanto eu tô falando, tá? Olha que legal, a gente tem pessoas também de Toronto, no Canadá, aqui participando. Então a gente tem um chat de tudo quanto é lugar. Então deixa o dedo no like aí pra gente começar a falar sobre isso e vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Eu vou encerrar por enquanto a nossa enquete e olha que interessante. Mais da metade, tá? A gente tem 59% das pessoas dessa live nesse exato momento, tá? Que deram votos, foram mais de 32 votos ali, que ainda não tem metas para 2026. Mais uma vez, isso para mim é interessante. Por que interessante? Porque a gente começa a falar sobre intencionalidade e que 2026 não pode ser no improviso, tá? Inclusive essa frase foi roubada ali do Instagram da Luana Carolina, que é uma das meninas que eu mais amo na internet, e esse pra mim, cara, é o mote principal do ano, tá? A gente não pode fazer as coisas no improviso, tá? Então pedindo mais uma vez, deem like aí pra gente fazer com que esse conteúdo chegue mais rápido e mais longe também. Então, basicamente, recados importantes agora que eu vou pedir para vocês. Tentem focar aqui. Eu sei que a gente tem bastante coisa acontecendo ao redor, tem WhatsApp, tem o próprio Instagram, tem as outras coisas, mas tentem focar aqui. Eu prometo que vão ser 30 minutos super interessantes, bem provocativos, que vai abrir a cabeça de vocês. Aqui tem uma mensagem que é para deixar a câmera ligada, mas não estamos numa aula hoje onde tem interação, né? Então a câmera, se estiver desligada, ligada, não faz sentido, vocês estão me vendo pelo YouTube, tá? Mas vamos interagir. É um outro recado importante, porque vocês precisam mandar mensagem aqui no chat. Quanto mais mensagens a gente tiver sem spam, tá? Mais eu consigo responder e tirar dúvida de vocês. E aproveita ao máximo esse momento, tá? Cada vez mais a gente vem usando as redes sociais para tirar dúvidas de vocês, para a gente começar a construir aquilo que é o meu propósito, que é criar a maior comunidade de empreendedores do Brasil e foco total em conseguir fazer essa comunidade crescer, essa comunidade voar e principalmente montar aqui uma comunidade, um time bem legal, tá? Então não esqueçam de dar o like, fazer esses comentários toda vez que vocês tiverem dúvida aqui, eu vou trazendo e vou buscando para vocês até a gente tirar dúvida. E no final da live eu fico também aqui tirando dúvida de vocês, tá bom? Então, primeiro, para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Breno Masi, tenho mais de 20 anos construindo mercados reais, que eu falo, de verdade, construindo empresas nas quais vocês conhecem, vocês têm acesso, vocês usam certamente pelo menos uma vez por semana ou mais, eu espero, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente já alcançou através das nossas empresas mais de 120 milhões de usuários, já geramos mais de 10 bilhões de receita, a gente já deu mais de 5 saídas, né? A gente já fez mais do que 5 saídas de vendas de grandes empresas. E por vários momentos a gente já ficou ali com os nossos aplicativos no top 10 geral, principalmente quando a gente fala do PKXD e do Play Kids. O Play Kids já foi considerado
o melhor aplicativo do mundo durante 3 anos consecutivos, na época que eu liderava lá o projeto, então foi muito legal. E aqui embaixo, óbvio que tem um monte de marca de empresas nas quais eu sou sócio e que eu uso o meu sistema, eu uso a minha metodologia, eu uso o meu conhecimento para ajudar essas empresas, tá? Então todas essas empresas aqui basicamente são empresas onde eu participei direto ou indiretamente, colocando ali não só modelo de gestão, planejamento, entre outras coisas. Então, mais uma vez, prazer. Aqui sou eu, Breno Masi. Além disso, a gente fundou, eu com o Rufino, né, o André Rufino, que é meu sócio, esse ano a Masi Negócios, que é um hub de experiência para quem quer construir o futuro. Mais do que de experiência, é educação de verdade, tá? A gente traz educação, a gente traz preparo e a gente fala sobre mentorias, workshops e eventos que conectam empresários em busca de inovação, crescimento, impacto real e, mais do que isso, construção das coisas. Em 4 grandes pilares. Primeiro é o Academy, que são os nossos produtos online. Igual a gente está fazendo essa aula hoje, a gente está batendo papo aqui. Então são trilhas basicamente práticas, onde você consegue ir aprendendo, fazendo as coisas do seu jeito, no seu timing, da tua forma. A gente tem os workshops que começam efetivamente ali, aonde a gente ainda tem vaga fevereiro e depois a gente vai ter workshops mensais o ano que vem inteiro, tá? De diversos temas. Então são workshops muito fortes, mão na massa, geralmente de 2 dias, num local super legal em São Paulo para a gente fazer construção. Em fevereiro a gente vai falar sobre planejamento estratégico para validar, ajustar ou melhorar o plano que vocês já tiverem feito ou desenhar seu plano lá se você não tiver feito, tá? A gente tem um programa de aceleração que carinhosamente a gente chama de PAM, Programa de Aceleração Masi, que é incrível, é onde a maior parte hoje dos empresários, são mais de 150 empresários, já fazem parte e estão lá no dia a dia comigo, fazendo a sua empresa crescer, mudando, entendendo estratégia, construindo estratégia em conjunto com a gente. E o clube, que é, cara, um seleto grupo de empresários. A gente já tem quase 20 pessoas ali, quase 20 empresas no clube. E a gente espera fazer esse clube cada vez mais forte, tá? Então, o que eu queria me compromissar aqui com vocês para a gente bater papo nos próximos 30 minutos, tá? Eu preciso que vocês consigam entender e que eu consiga passar para vocês por que a maioria das empresas falha ao conectar estratégia e execução. Vocês já pararam para pensar nisso? Muitas vezes, sim, a gente já tem um direcionamento, a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente só não consegue conectar isso de verdade com a execução. Segundo, como transformar um plano, tá? Um número, um plano, um desejo, um desejo em resultado efetivo, tá? E 3, como estruturar o seu negócio, o seu 2026, a sua vida para não deixar nada ao acaso. Como eu falei, 2026 tem que ser um ano de intencionalidade, tem que ser um ano que não pode deixar por acaso, você não pode deixar a vida te levar. Você precisa, de fato, entender e tomar as rédeas, tá? O meu irmão, coitado, o Ricardo, ele escutou essa frase muito tempo e ela nunca fez tanto sentido. Vocês precisam se tornar o protagonista da vida de vocês. Isso a gente só faz com planejamento e execução. Então, olha que dado incrível e alarmante. 87% das empresas vivem esse ciclo que eu chamo de caos. Eles têm uma visão clara do futuro, só que essa visão geralmente está na cabeça do empreendedor, do sócio, do fundador, mas não consegue cascatear isso para o time e muitas deles não conseguem reverberar. Então ele até sabe como chegar, mas eles não conseguem conectar isso, tá? Essa visão, esse desejo com o dia a dia. Qual que é o resultado quando você tem essa quebra, quando você não está com esse sistema alinhadinho? Planejamento de gaveta, tudo que vocês pensaram, tudo que vocês estão desejando, vira só desejo, não vira execução, não vira objetivo, não vira meta e vira uma execução caótica. Você acaba tendo uma empresa ou uma vida ou seu dia a dia, cada um correndo para um lado e não todos olhando para uma direção comum. Quem daqui do chat vê isso com uma clareza? Quem de verdade aqui se identifica com isso? Que é, eu sei o número ou sei o caminho que eu quero executar, só que eu não consigo colocar isso em prática no dia a dia. Queria entender aí do chat se realmente isso que eu estou falando conecta um pouco com vocês.
Porque eu passei por isso, tá? Quando eu comecei a empreender, eu via que para mim era muito claro. Eu sabia muito bem como a Fingertips ou para onde eu queria levar a Fingertips. Mas muitas vezes eu esbarrava no como eu fazia isso, ou como eu conectava isso, ou eu pegava sentado assim e falava, caramba, não é possível que os meus funcionários não entendem que a gente tem que fazer isso. Meu Deus, pô, a gente tinha que seguir e fazer aquele caminho. E a galera acaba não entendendo e não percebendo isso, tá? Sabe por que isso acontece? Porque a gente acaba separando os mundos. Esse é um erro clássico. Ó que legal, ó. Sérgio falando que isso é uma realidade. O Gabriel também falando que faz total sentido. Ó. O Ivan também. Olha que comentário interessante. A gente acha que por ser pequeno não precisa planejar e medir. É o contrário. Você é pequeno, você precisa planejar e medir, porque você não tem recurso suficiente para errar. É caro. Quanto mais você planeja e quanto mais você consegue mensurar, para você que é pequeno, você ganha tempo. Você consegue se destacar e eu vou falar por quê. Mas olha que louco, tá? Ó. A gente trata geralmente a estratégia, a execução e os resultados em mundos diferentes. Olha que loucura isso, tá? E de novo, vê se vocês não se veem em um desses mundos. E a reflexão que eu vou pedir para vocês fazerem. Olhem esses 3 mundos enquanto eu vou falar. E escreve aqui no chatzinho, qual desses 3 você se identificar mais, tá? Primeiro dele, estratégia. Eu quero crescer 50% em 2026. Eu sei disso. Vamos conquistar 100 novos clientes. Eu desejei isso. Vamos lançar 3 novos produtos. Só que a maior parte das vezes, isso só fica na conversa. Você pensou isso em 2025. Você tinha clareza que você precisava fazer isso. Só que quando você olha, agora em dezembro, para 2025 inteiro, você se questiona falando assim, caramba, eu fiquei muito mais na conversa do que na execução, né? Putz, eu podia ter feito diferente. Quando você é muito bom de execução, muito bom, vamos fazer mais reunião. Porque a gente tem que resolver os problemas e tem que botar esse negócio para girar. Vamos trabalhar mais horas, porque a gente trabalhando mais, a gente vai entregar mais resultado. Olha o que está acontecendo, a gente está conseguindo. Vamos contratar mais gente. Quanto mais gente a gente colocar, mais faturamento a gente vai ter. Só que tudo isso sem uma direção clara. Sem estar amarrado, de fato, o propósito daquilo. Qual é o impacto e o resultado para aquilo. E o terceiro mundo é o mundo do resultado. Que também várias empresas, mesmo não tendo estratégia e mesmo tendo mais ou menos de execução, sim, elas conseguem gerar resultado. Só que ao mesmo tempo elas não sabem o que fazer quando não chegam no resultado. Que é, por que não bater uma meta? Por onde foi ou o que a gente errou para não chegar no número? Por que estamos tão estressados? Por que a empresa não anda? Por que a empresa está patinando? Não adianta. Se você não mede, você não tem visibilidade do que deu errado. Vocês se identificam com um desses 3 mundos na empresa de vocês hoje, atualmente? Se identificam ou não? Me contem. Se você tivesse que olhar aqui, e o Gabriel já falou que sim, vou até criar aqui uma enquete para a gente interagindo para ficar legal. Ó. Cara, eu tenho tanto teclado, tanta coisa aqui. Daí, assim, é uma tela que mexe um mouse e outra coisa tal que mexe outro, ó. Execução e resultado. Hoje, se você tivesse que votar e falar qual que é o maior problema de vocês? Aonde que tá? O maior problema de vocês está na estratégia, está na execução ou está no resultado?
Faça uma análise. Qual é a maior dor de vocês? Estratégia, execução ou resultado? Se tivessem que fazer uma análise fria, assim, putz, esse ano de 2025, eu acho que eu vacilei, ou a minha empresa vacilou em tal ponto. Quero que todo mundo responda, por favor, tá? Responda aí, pra gente depois falar. E o pior de tudo isso, quando você não tem esses 3 elementos bem equilibrados, né? Você não tem esses 3 elementos funcionando, o empreendedor, o founder, o líder, né? O gestor fica 100% preso no operacional. Porque o que acaba acontecendo quando você tem um daqueles 3 pilares ali ou mais desalinhados? Você acaba tendo que centralizar as decisões para garantir que aquilo aconteça do jeito que você espera e que gere o resultado que você espera. A sua equipe não evolui. E a sua equipe não evoluindo, ele não te libera espaço para você ser cada vez mais estratégico e fazer com que a tua empresa cresça efetivamente. Você fica sobrecarregado e o seu time também. Seu time fica com uma sobrecarga absurda e você fica sem tempo. E você fica sem tempo não é só para curtir a vida. Você fica sem tempo para ser estratégico. Você fica sem tempo para pensar de fato nos caminhos e como a tua empresa deve e pode se transformar. O que falta de verdade, de forma efetiva, clara, para a maior parte das empresas do Brasil, e essa é a diferença das empresas que prosperam, das empresas que crescem, das empresas na qual eu participei e ajudei, é essa ponte entre esses 3 mundos, que não é só o planejamento, não é só trabalho duro, é conseguir conectar essas 3 etapas. É ter um momento onde você tem ali uma boa estratégia traçada, que essa estratégia ela seja reverberada para o seu time e para a tua empresa como um todo. Todo mundo conheça e entenda essa estratégia e mais do que isso, a estratégia não é só número, também é um impacto que vai causar na vida das pessoas, é o propósito que essa empresa tem para poder continuar trabalhando e para poder continuar escalando, para daí isso virar metas para você fazer ali e conseguir executar. Na execução, exigir execução, fazer com que as coisas funcionem e daí dar os resultados, tá? Então, olha só, a maior parte das pessoas ali da nossa enquete, por enquanto, estão falando que o grande problema é a estratégia, seguidos de execução e daí é o resultado. Faz sentido, não faz? Você não sabe para onde você quer levar a tua empresa, não tem clareza disso. Ao mesmo tempo, por não ter clareza, você não sabe o que cobrar, você não consegue acompanhar, você não consegue fazer o bumbo, bater o bumbo, as coisas funcionarem, para daí você pegar e não gerar resultado. Olha que loucura, como essas coisas precisam sim ser 100% conectadas. E eu vou te dar boa notícia. É relativamente fácil consertar essas coisas se você está bem assessorado, se você tem uma boa metodologia, se você tem quem possa te ajudar ou fazer da forma correta. Qual que é a base da solução? A clareza. Primeira coisa é saber exatamente para onde você está indo. Como eu postei no vídeo essa semana aqui no YouTube. É a bússola. É uma direção específica. É a clareza nessa direção. Ela precisa ser mensurável e inspiradora. Por isso que eu gosto sempre de colocar nas minhas empresas, tá? Essa clareza estratégica, essa missão estratégica com número. Mas ela precisa ser inspiradora. Exemplo da Mase Academy, exemplo da Mase Negócios. Eu quero criar o maior ecossistema de empreendedores brasileiros, porque eu acredito que só assim a gente vai mudar o nosso país, a gente vai gerar mais emprego, a gente vai gerar mais renda e vai dar maior liberdade para todos, impactando no mínimo 500 novos empreendedores no próximo ano. Para a minha meta estratégica dos próximos 3 anos, eu quero que a Mase Negócios consiga contribuir para o ecossistema dos empreendedores com 5.000 empreendedores. E daí tem as frases bonitinhas que eu não posso falar ainda, que não estão validadas com o time, que eu vou apresentar para o time agora no dia 20. Mas é isso, eu tenho a clareza,
eu sei qual é a direção, eu sei quem é o meu cliente e eu sei a meta que eu vou alcançar ou que eu vou perseguir. Segundo ponto é o foco no resultado, foco na execução e principalmente priorização. Saber o que vai fazer é importante, mas saber o que não vai fazer é essencial para o sucesso da tua empresa. E isso está linkado com a sua estratégia. Quando você tem a direção clara, quando você tem a estratégia clara, que fala para onde você tem que ir, toda vez que alguém aparece com uma ideia maluca ou com um projeto doido, você tem que falar assim, isso me aproxima ou me afasta daquele objetivo estratégico. Se te afasta, você fala não. A pior coisa que existe é a gente gastar tempo em coisas que não geram resultado ou que não estão alinhadas estrategicamente. Entenderam? A gente tem que concentrar a energia, os nossos recursos em poucas coisas, só que essas poucas coisas são intencionais. São as coisas que te dão um direcionamento correto. São as coisas que geram realmente o resultado. E quando você consegue fazer ao mesmo tempo isso, que é um bom direcionamento, com bom acompanhamento, mesmo que você não consiga executar rápido, você consegue tomar ações que te aproximam do seu direcionamento. E ritmo, tá? Por que ritmo? Ritmo é de extrema importância para você dar cadência, para saber o tempo que você gasta e investe real, tá? E se você tá no caminho certo, porque é natural a gente errar. É bom a gente errar. Eu gosto de falar que o erro é a forma mais barata e mais rápida de se gerar aprendizado. Só que para você conseguir aproveitar esse aprendizado, sim, você tem que saber a direção e tem que saber acompanhar e fazer o ajuste de rota quando é necessário para conseguir seguir no caminho correto. Então, como a gente pode tornar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês real? Eu vou passar para vocês uma receitinha de bolo aqui, tá? Algo que vocês conseguem fazer agora, tá? Vocês conseguem pegar isso e executar efetivamente para começar a ter maiores resultados. Tá fazendo sentido tudo que eu tô falando para vocês até agora? Tô vendo que o chat tá meio parado aí e tal. Eu queria entender se tá conectando, se vocês estão conseguindo ver isso de verdade. Vamos dar 2 minutos, eu achei que eu tinha água aqui, tô sem água. Deixa eu pegar uma água aqui na geladeira, enquanto vocês comentam, eu já a geladeira é aqui, tá? É 1 segundo, só porque a minha garganta tá indo pro espaço, rapidão. Olha, aguinha petit, aguinha pequenininha. Ó, o pessoal tá falando que sim, trazendo bastante clareza, tá sim, tá fazendo sentido, total sentido. Ó, que legal, ó. Sim, muito sentido, focado nas anotações aqui, mas faz muito sentido. Boa, boa. Ó, tá todo mundo... Então, beleza, estamos indo no caminho correto. Estratégia clara. Olha que pergunta fácil, que deveria ser fácil ser respondida. Se você encontrar um cliente ideal num elevador e você tiver 30 segundos só, sabe aquele pitch elevator que todo mundo fala? Ele entenderia de verdade o que você faz. Vamos lá, aproveitem isso. Coloca aqui no chat o que a empresa de vocês faz. Deixa eu ver, vocês conseguem escrever numa frase, tipo um tweet. Igual a minha, tá? Minha empresa hoje. Ajudamos donos de pequenas e médias empresas a sair do operacional e dobrar seus lucros. É isso. Esse é o trabalho aqui da Mase Negócios. Esse é o trabalho do Breno. Esse é o trabalho do Rufino. Esse é o trabalho da Nath, da Lara, do meu time. Ajudar donos de pequenas e médias empresas a sair do operacional e dobrar seus lucros, aumentar o resultado. Olha só, quem você ajuda, que problema você resolve e qual o resultado principal são
3 coisas muito claras, muito fáceis para você conseguir trazer clareza para o seu negócio e passar para a tua equipe. Público-alvo, dor e promessa. Olha lá. O Fábio. Somos o endereço fiscal de milhares de empresas. Legal. Teoricamente, escritório virtual, né? É uma solução para que você tenha um endereço ali usando a plataforma dele. O EduLook. Conectamos marcas e seus consumidores através do som. Olha que legal. É uma empresa de criação, né, de áudio, de identidade através de áudio. Eu já até falei algumas vezes que um dos grandes sucessos do Play Kids é a assinatura sonora e do iFood também. Pede iFood já e do Play Kids era pam, 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 pam. Todo mundo sabia. Pedro. Olha só. Tem uma loja de varejo que vende decorações e produtos para casa, cama, mesa e banho. Será que é isso mesmo? Será que a sua estratégia tá tão clara ali? Tá faltando algo mais inspiracional aí? Estamos criando uma startup que gera AdSense na Meta com IA com poucos inputs. Olha outro. Ajuda criadores a crescer com autoridade, transformando o conteúdo em negócios lucrativos. Aumento leads para imobiliárias. Tá vendo? Olha como ter clareza do que você faz é importante. A gente tem mais 50 pessoas aqui e poucas pessoas escreveram. Ó, esse aqui é legal, que acabou de entrar aqui o Gabriel, ó. Olha lá. Trago tecnologia para gráficas evoluírem e maximizarem seus ganhos. Também super legal. Olha como isso é importante dentro de um planejamento e principalmente para você cascatear as coisas. Quando eu falo que eu ajudo donos de pequenas e médias empresas a sair do operacional e gerar mais lucro, e eu passo isso para todos os meus colaboradores, olha como fica interessante, fica claro tudo que eles vão fazer. Desde um post na minha rede social. Cara, será que isso que eu estou postando do Breno aproxima ou afasta ajudar pequenas e médias empresas a gerar mais lucro? A investir o tempo, tomar uma decisão, dar uma resposta. Isso é de extrema importância para você começar a criar coesão da sua equipe. Quando a gente fala de foco, quando a gente está falando de algo que é muito importante nos dias de hoje, a maior parte das pessoas hoje, ela gasta muito tempo, ou a gente investe tempo, ou a gente perde tempo com coisas que não fazem sentido. É muito importante para a tua empresa conseguir priorizar, conseguir falar aquilo que eu falo que são os nãos. Então a gente trouxe aqui uma matriz super simples, tá? Para vocês usarem para qualquer tipo de decisão. Então, de um lado você tem impacto e no outro eixo você tem esforço. E olha como é simples, tá? Lista todas as suas ideias. Todas que você quer fazer no ano, ou no mês, ou na semana, para a tua vida, para aquilo. E daí você classifica isso, tá? Isso traz muito resultado? Isso dá muito trabalho? Você vai plotando nesse gráfico, tá? Você vai colocando ou numa planilha e pede para ele gerar automático, para o próprio ChatGPT, você vai enumerar de 1 a 5 todas elas, tá? E você começa a fazer o que está tudo nesse quadrante verde. Aqui, ó, deixa eu ver se aqui eu consigo rabiscar. Não consigo rabiscar, que pena. Tudo que está aqui, ó, nesse quadrante verde, tá vendo? Que são as vitórias rápidas, cara. Isso é muito fácil de você executar e gerar resultado. Depois, você pega e olha o que você quer que aconteça com cada tarefa. Se ela tiver nesse quadrante aqui, ó, planeja. É um projeto mais estratégico. Ele vai demorar mais tempo para ficar pronto. Se ele tiver mais para cima, quer dizer que ele vai dar um alto impacto. Prioriza. Se ele tiver mais para baixo, perda de tempo, elimina. Olha como uma matriz extremamente simples, pode te ajudar a priorizar e principalmente a dizer não para aquelas coisas que não fazem sentido.
principalmente para você dizer não para aquilo que vai te tirar o foco e vai fazer com que você gaste seu tempo à toa. Isso funciona para tudo, tá? O jeito que o Breno usa isso hoje em dia é fácil. Abre o ChatGPT, manda essa foto, fala, eu preciso que você me ajude a priorizar e me falar as minhas tarefas diárias. E eu vou enumerar aqui de 1 a 5 para cada uma delas. Daí você escreve, minha tarefa 1, fazer uma live. Qual que é? Cara, alto impacto, de 1 a 5. Cara, o ChatGPT prioriza para você. Ele te ajuda a fazer isso. Tá? Isso é muito fácil de ser implementado e gera um alto resultado. Se você pegar e olhar e falar assim, nossa, como que eu faço aqui para priorizar as minhas atividades, os meus projetos? Tá aqui, ó. Faça agora, é uma vitória rápida isso, tá? Isso daqui é extremamente simples e extremamente funcional. Quando a gente vai tentar resolver o ritmo das coisas, como que a gente faz para acompanhar o ritmo das coisas, tá? Das nossas empresas. Daí, não tem jeito, a gente tem que bater o bumbo. A gente tem que fazer com que o nosso time, a nossa empresa ande. E essa, para mim, é uma das regras de ouro, tá? Sem isso, sem essa cadência, as coisas perdem o controle. Você perde visibilidade e você deixa seu time à deriva. Esses são os momentos mais importantes para você garantir que vocês estão indo na direção correta. Sabe aquela direção que vocês planejaram lá atrás? Será que eu estou indo na direção correta ou não? E você vai fazer dessa forma. Primeira coisa, não é para microgerenciar, é para acompanhar e tirar os blockers, tá? Olha a diferença de empresas com ritmo e sem ritmo. Empresa sem ritmo, ela planeja em janeiro, cada um sai executando de algum jeito e descobre os erros quase em dezembro e já é tarde para corrigir. Ou quando ela começa a descobrir os erros, tá? Ou quando ela começa a descobrir os erros, ela já começa a entender que já não dá mais tempo de retomar a rédea e que o ano já foi perdido. Empresas com clareza, como são as minhas empresas, a gente acompanha o resultado toda semana. A gente analisa todos os dados e os resultados todos os meses. A gente ajusta a rota rápido, dependendo do projeto, do que a gente está fazendo, semanalmente. Não tem problema. E a gente sempre aproxima-se do caminho correto. Como a gente faz isso? Daily. Alinhamento rápido sobre o dia, 15 minutinhos. Todo mundo em pé ou online, rapidinho. Fala qual que é a intenção do que você quer executar hoje, se tem algum blocker, alguma dependência entre as pessoas. Weekly. Final da semana, geralmente sexta-feira. Avaliem o que deu certo e o que não deu certo. Revisão de progresso. Conversem, o projeto deu certo isso aqui não deu certo, esse número, achei que eu ia vender desse jeito, não vendi, minha estratégia de venda é essa agora, para ajustar para a semana seguinte. Não fica sozinho, discuta com o time. Monthly é uma reunião mais profunda, e daí a gente tem todos os detalhamentos de como a gente consegue fazer isso, mas é uma análise profunda dos resultados, dos seus números, tá? E de como você vai voltar para fazer com que eles entrem em linha. Para vocês terem uma ideia, como eu tenho muitas empresas, muitos projetos, o Breno, eu só atuo em que não está funcionando. Na nossa Weekly, eu só olho o que não está funcionando, o que está vermelho ou amarelo. A meta está vermelha, a meta está amarela, é onde eu coloco a minha energia para fazer ela retomar. É onde eu coloco a minha energia para fazer com que ela volte a funcionar. Tá verde, parabéns, segue o caminho, vamos lá, tal. Eu atuo aonde não está funcionando para conseguir fazer com que as pessoas interajam e consigam se aproximar cada vez mais do resultado, tá? E cada quarter, cada trimestrezinho, a gente precisa fazer o quê? Uma reunião maior de alinhamento com a nossa empresa como um todo para celebrar os aprendizados, alinhamento dos novos ciclos e mostrar o que não funcionou também, para que a gente tenha e dê conhecimento para todo mundo. Quais são as regras de ouro para que isso daqui funcione? 1. Você precisa começar e terminar na hora. Você não pode deixar isso virar reuniões sem fim. Sem celular e sem distração. A maior parte dos problemas hoje em dia do trabalho e daí eu não estou falando que é só do online não, tá? Do presencial também. As pessoas
estarem fisicamente ou remotamente na reunião, mas não estarem na reunião. Porque ou tá no TikTok, ou tá no Instagram, ou tá no YouTube. Então, celulares e distração, ó, tira nas suas reuniões. Foco sempre na solução, pessoal. Esquece a culpa. O que eu vejo de empresa usando esse tipo de reunião para caçar culpado, esquece a culpa, cara. Aprende e acha a solução para seguir. E todos esses rituais geram tarefas, geram ação, geram execução. Por isso que dar ritmo e acompanhamento na empresa gera resultado. Ninguém sai de lá e quantas vezes você participou de reunião que, você fala assim, caramba, essa reunião podia ter sido em e-mail, não serviu para nada. Fazendo neste formato aqui, eu te garanto, todos saem com tarefas claras. Entenderam? Pessoal, olha só. A Nath mandou um recado muito legal. Aproveita para compartilhar aqui o @ das empresas de vocês, que é um ótimo momento de network e divulgação. Coloca aqui no chat e eu vou jogar algumas aqui também. Então, se você colocar o arrobinha e o que vocês fazem, cara, é super legal para a gente aproveitar esse espaço para geração de networking também, tá bom? E a Nath comentou aqui que donos das demandas e responsabilidades definidas é totalmente necessário para que você consiga colocar as coisas em ordem. Exatamente isso, Nath. Seguindo aqui, a magia acontece de fato e as empresas acabam gerando, cara, muito resultado quando tem clareza, tem foco e tem resultado. E eles trabalham juntos, num ciclo, em conjunto, replicando, renovando. Isso gera o resultado, tá? E o que eu te garanto, se você fizer essas 3 coisas tranquilas que eu ensinei para vocês hoje, você vai ter menos estresse, tá? Você vai ter menos operação, você vai ter mais estratégia e mais tranquilidade, porque mais pessoas estão olhando, mais pessoas estão caminhando na mesma direção e você vai entender que sim, as pessoas trabalham sim, que geram resultado sim, elas só precisam ser bem direcionadas. Eu falo isso para a maior parte dos empreendedores. A culpa é sua do seu negócio não estar te gerando resultado, porque você não dá clareza e não dá ferramentas para a galera trabalhar. A galera quer trabalhar, ele quer gerar, ele só não sabe para onde, o como. Então é teu papel fazer isso. Você vai ter uma equipe mais engajada, sem dúvida nenhuma, porque vai ter direção clara, papéis definidos e vai ter o trabalho em equipe. Cada um respeitando o seu papel, igual um grande time. Cada um executando bem o seu papel. Crescimento previsível. Você começa a ter previsibilidade e clareza quando a empresa cresce. E o principal, por que ela cresce? Já parou para pensar que muitas empresas crescem e depois o empreendedor vira assim, caramba, eu não sei direito o que a gente fez que deu tão certo. Putz, eu tô na dúvida aqui qual ação que deu mais certo, o que gerou mais resultado, tal. Você vai ter essa clareza. Quarto, empresa mais valiosa. Toda vez que você tem um sistema, toda vez que você tem esse controle, toda vez que você tem essa organização, você consegue escalar, gerar mais valor para o negócio e mais dinheiro no bolso. Vocês ganham mais dinheiro, vocês conseguem distribuir mais dinheiro, vocês conseguem gerar mais equity, vocês conseguem gerar mais valor. E o que eu falo é, muitos empresários vivem presos no caos do dia a dia, excesso de urgência, decisão sem dados, pouco controle sobre o que realmente importa no negócio, o que geralmente gera mais resultado. Por quê? Porque eles têm uma quebra nisso daqui, que para mim é um modelo de gestão. É isso onde eu ensino vocês instalarem na empresa de vocês para gerar muito resultado. Tem um belo pilar estratégico, aonde a gente vai falar sobre SWOT, iniciativas, OKRs, tal, que vai para o tático através de painel e acompanhamento do OKRs, que segue para FCA, fato, causa e ação.
Toda vez que alguma meta está saindo do trilho, você tem que fazer o fato, causa e ação para você consertar as projeções, para ajustar o roadmap, para depois você acompanhar o resultado, ver se os papéis são corretos, as metas, as rotinas, para daí fazer novamente uma visão, um planejamento estratégico e acompanhamento. Olha como é importante você ter esse ciclo rodando e rodando bem. Isso nunca para, tá? É um ciclo vivo para que você consiga fazer a sua empresa prosperar. E daí eu queria convidá-los a participar do nosso workshop. Eu já sei que aqui no chat tem bastante gente que vai participar e a gente vai fazer um planejamento estratégico bem pesado, bem robusto, igual eu faço nas minhas empresas, no dia 7 e 8 de fevereiro em São Paulo, presencial, 2 dias direto comigo e com o meu time para a gente ajudar vocês. E a gente quebrou esse workshop em 3 fases, tá? Primeiro, pré-workshop, que a gente começa ali em janeiro. Alinhamento, construção de relacionamento e estudos práticos. Eu vou mandar para vocês alguns cases para vocês estudarem, para abrir a cabeça, para a gente conseguir fazer o que a gente chama de moonshot. Mostrar que a empresa de vocês hoje pode gerar muito mais resultado do que ela está gerando. Graças a planejamento, definição de metas e acompanhamento. No segundo momento, a gente vai ter o workshop na prática, que é lá os 2 dias, cara, direto, olhando diagnóstico do seu negócio, apresentando a metodologia e a aplicação prática e ajudando vocês a sair de lá com um plano claro, a estratégia clara para ser aplicada na tua empresa. Breno, mas isso funciona para qualquer negócio? Sim, funciona para qualquer tipo de negócio, como esses frameworks que eu mostrei para vocês. Cara, funciona para tudo. Dentista, médico, loja de imóvel, tecnologia, alta tecnologia, para o Elon Musk, para todo mundo, para todo mundo. E pós-workshop não acaba ali. A gente tem um time que vai acompanhar vocês na implementação e no ritmo, para a gente garantir que o ritmo está funcionando durante 90 dias, tá bom? Como que vai ser esse workshop por dentro? Né? Ali trazendo para vocês um pouquinho da metodologia que a gente vai aplicar e vai fazer. Primeiro a gente escolheu um lugar super legal, chamado Give House, um espaço premium, super intimista, cara, lindo, ali na Faria Lima, tá? Aonde eu vou mostrar fundamentos estratégicos que a gente vai construir da tua empresa, missão, visão e valores. É o alicerce de tudo. A gente vai para uma análise de contexto, que é um diagnóstico pesado da sua empresa, para detalhar e entender de fato como que está suas fortalezas, suas fraquezas, oportunidades e ameaças, para vocês terem um alinhamento, tá? Entre sócios, stakeholders e a tua gestão. A gente sai de lá também para fazer objetivos e as metas. Vamos ter clareza na estratégia de crescimento, porque as empresas que não crescem, elas morrem. E é seu papel ter um bom planejamento para a tua empresa crescer e planos de ação. Esse vai ser o workshop durante 2 dias. São 2 dias intensos, mas eu te garanto que você vai sair de lá com um plano de transformação da sua empresa. E como participar? Primeiro é um processo de aplicação. Primeiro você tem que se candidatar para a gente ver se faz sentido ou não você participar no nosso. Então é um formulário super simples, passando alguns dados para o meu time fazer uma análise. A minha equipe e eu, a gente está olhando todas as aplicações. Por quê? Eu quero pessoas que façam sentido tá lá. Eu não quero colocar 40 empresários que não fazem sentido. Eu quero colocar as pessoas para que tenha troca, tenha crescimento, faça sentido. A gente faz a aprovação e se você for aprovado, você tem 48 horas para confirmar ali a sua inscrição. Tá bom? Para fazer a inscrição é simples, só ler o QR Code que eu vou deixar aqui na tela para vocês e eu vou pedir para o pessoal colocar no chat também. Nath, Gabriel, alguém do time coloca aqui no chat pra gente e a gente começa. Obrigado, já tem ali ó, o workshop de planejamento estratégico, inclusive eu que coloquei, olha, fui até eu que postei, nem vi. Tá aqui ó, o link para vocês clicarem se vocês estiverem no device, se vocês estiverem no mobile e não conseguirem ler o QR Code. E agora estou aqui para tirar dúvidas de vocês, para a gente bater papo pelo menos mais uns 20, 25 minutos, daí depende mais de vocês do que de mim, para a gente ter aqui uma conversa, uma troca, para eu ajudá-los na definição de meta, como vocês vão fazer as coisas ou qualquer outro tipo de dúvida, tá bom? Vou deixar mais um tempinho o QR Code e estou esperando enquanto ninguém manda, eu vou tomar uma aguita que eu estou precisando.
Vocês viram que a minha garganta tá ruim ainda, né? Nossa senhora. Eu achei que no meio da live aqui ia acabar a minha voz. Bora lá, pessoal. Vamos mandar aí umas perguntas. Bora mandar aí perguntas pra gente trocar. A gente ainda tem 49 pessoas aqui online, eu acho que é isso. Então, esperando. Mandem aí. Mandem perguntas pra gente poder bater papo. Olha, acabei de receber essa pergunta. Breno, como saber o momento de abandonar o operacional? Cara, você quer abandonar o operacional de verdade? Agora falando sério. Você quer abandonar o operacional? Isso é um desejo quase poético. Você acha que eu abandonei o operacional? De verdade, você acha que eu, Breno, abandonou o operacional? A gente só muda o papel. O lance todo o operacional a gente nunca vai deixar de olhar. Porque a gente é dono. Muda-se o papel que você faz. Hoje, meu papel não é um papel mais de execução. O meu papel é de direcionamento. Então, eu estou na estratégia, influenciando diretamente o operacional. Ao mesmo tempo, eu estou lá cobrando resultado. Eu estou lá cobrando o que vai ser feito, ajudando nos bloqueios, estando presente na operação para que a operação gere sucesso e resultado. Então, sair do operacional criou-se na minha cabeça, né, uma falácia. Uma falácia. O seu papel não precisa executar mais as coisas. Que a partir do momento que você dá estratégia para a galera, quando você dá a direção, quando você define a meta, eu falo, cara, eu não canso de falar, tá? As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem gerar resultado. A maior parte das pessoas quer impactar o negócio, a vida delas e a vida das coisas, né? Então, delegar com planejamento, com estratégia, isso você tem que fazer. E é isso que o planejamento estratégico ajuda. É isso que esse workshop que a gente está fazendo te ajuda a fazer. Mas deixar o operacional, deixar a tua empresa de lado, cara, não acontece na minha visão, tá? Eu, pelo menos, sei o número de tudo, acompanho tudo, tal. Só não estou mais apertando o botão. Estou mais na posição estratégica, direcionando. E isso gera mais impacto, tá? Gera mais resultado. Ó, Dona Doni mandou aqui. Mas existe algum planejamento para quem quer abrir uma empresa no exterior? Esse mesmo modelo funciona para você. A única coisa diferente é que você vai ter algumas etapas e algumas ações que você vai definir lá como se fosse direcionamento estratégico para saber se é bom momento, se não é bom momento, como você caminha, o que você tem que ver, quais são as dores, quais são as oportunidades. É o mesmo modelo. Pode ser, de novo, para uma padaria, para uma empresa de software, para abrir no exterior, para abrir no Japão, para abrir no Himalaia. É a forma que você organiza e define a estratégia para daí fazer a execução. Olha lá, um comentário. Seus vídeos e lives me dão vontade de trabalhar. Que bom, é isso aí, cara. É isso. Ó, exatamente, ó. Digo, delegar mais do que executar. É essa. Isso sim. O workshop, o planejamento estratégico é exatamente para isso. Para você causar um impacto real que você pode causar, que é na estratégia. Não é executando, não é apertando o botão, cara. Olha o Kaique. Para a participação do workshop, será negócios já bem desenvolvidos ou também negócios que estão começando? Negócios que estão começando. Lembra lá meu propósito? Ajudar pequenas e médias empresas a escalarem. Sim, quem é pequeno precisa de ajuda. Quem é pequeno precisa de organização. Se eu tivesse esse conhecimento nas minhas empresas, lá atrás eu teria ido muito mais longe. Deixa eu dar uns números para vocês. Olha que legal. Mas em negócios. Mas em negócios, a gente não tem nem 6 meses de vida, já é uma empresa que fatura mais de 10 milhões de reais. E com o nosso planejamento estratégico agora, é bem provável que a gente triplique de tamanho ou mais ano que vem. Com intencionalidade, com planejamento, com ações.
Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse faturado 600, 500 mil, eu já estava achando bom pra caramba. É isso, o planejamento estratégico ajuda as empresas de todos os tamanhos, porque você começa a entender o direcional e o que você tem que fazer. Pessoal, a gente deixou o link da aplicação fixo aqui no chat, tá bom? Vamos lá. Ó, Lucas, eu amo participar do operacional no meu caso, mas tento sempre equilibrar para que tudo não dependa de mim. Exato, é isso. Não, ó, Breno. O Breno ama trabalhar no operacional, principalmente quando a gente está falando sobre solução de problema, inovação, cara, criação de produto, mas tudo tem que funcionar sem a minha participação. E para isso tudo funcionar, direção, visão, metas estratégicas, acompanhamento e ritmo. É isso. Breno, e se seu time não compra a ideia? Você troca o time. Se seu time não compra a ideia... E daí, agora falando sério, tá? Não sei se é o nome, desculpa. Vou te chamar de... JM. Vou te chamar de JM pra não errar. JM, se seu time não compra hoje, você tem dois grandes problemas, tá? Ou você tem um problema de cultura na tua empresa, ou simplesmente você tem um problema de planejamento. Você não conseguiu dar clareza para o time. Você não conseguiu fazer com que eles tenham envolvimento nisso. Que eles de fato comprem essa ideia. Tá? Times engajados, o time que tem, né, esse conhecimento, que ele participa disso, que ele co-constrói, eles são muito engajados e funciona. E se eles não comprarem a ideia, você troca o time. Se o seu planejamento foi bem feito, eu duvido que eles não comprem. Eu duvido, cara. Eu devolvo seu dinheiro. De verdade. Porque a maior parte dos times não compra as ideias quando não tem planejamento. Quando é loucura, quando é levaneio. Quando um colaborador olha para outro e fala assim, cara, da onde o JM tirou isso? Não faz o menor sentido. Esse é o problema. Seu time não compra quando as coisas não fazem sentido. Daí, de novo, a culpa é sua. A culpa é sua, porque o seu papel é dar essa clareza para eles. Olha que pergunta legal, ó. O Guilherme, tá? Mandou. Sou dentista, clínica pequena, tenho mais 4 dentistas que trabalham. 70% dos pacientes procuram para ser atendidos por mim. Receio de diminuir atendimentos para focar na gestão e no crescimento. Como você mitiga isso? Com planejamento estratégico. Você vai ter os números, você vai ver o impacto, você vai ver as ações. Como que você consegue ter ações para que a sua clínica consiga ficar cada vez mais cheia sem você estar ali no operacional, mas executando. Você vai ter plano. Você vai acompanhar as metas mensalmente ou semanalmente para ver se os números estão descendo ou se os números estão saindo, né? Se estão diminuindo. Você precisa ter esse plano. Como que você faz para que esses seus clientes acabem não tendo essa objeção de ser atendido por outros dentistas? Falta dar mais autoridade para eles? Falta você fazer uma apresentação formal? E daí tudo isso no planejamento estratégico, quando você cria ali sua SWOT, você consegue identificar. Muitas vezes o problema é muito mais simples para ser resolvido do que você imagina. Exemplo, Breno. Aqui, 99% das pessoas que querem participar do Amazon Negócios querem contato com o Breno. Só que hoje o Breno tem uma agenda limitada. O que você tem que fazer? Tem que transferir a autoridade para as pessoas. Eu tenho que mostrar que as pessoas que trabalham comigo são tão competentes ou mais do que eu em determinados nichos. Por isso que eu tenho os meus mentores, por isso que eu tenho o Rufino, que é meu braço direito. Por isso que eu exponho eles a determinados momentos com os meus mentorados, para eles começarem a trabalhar e ter essa confiança. Isso foi mapeado, isso é estratégico. O Rufino está cada vez mais se preparando tecnicamente para ele conseguir dar esse suporte. Cada vez mais vocês vão ver o Rufino nas redes sociais para passar autoridade. Isso está planejado, mapeado e tem meta. O Instagram do Rufino era 0. Hoje está com mais de 10 mil inscritos. É isso. Tudo tem que ser intencional. Tudo tem que ser estratégico. Ó, o Fábio aqui, ó. Outra pergunta interessante.
Depois de crescer anos de forma orgânica, qual é o principal passo para sair do modo reativo e passar para realmente intencional? Planejamento. Como? Onde? Quais clientes? Quais marcas? Qual estratégia? Como que a gente vai fazer? Teste A, B e C. O que vai gerar mais resultado? O que não vai gerar? Imagina só, Fábio. Olha que absurdo que eu vou te falar. Se você já cresceu bem 100% orgânico, cara, imagina com intenção. Imagina somando os dois. O que você não pode deixar de jeito nenhum é a tua máquina parar para daí você querer tomar ação. Esse é o grande problema. O maior problema é que os brasileiros, a gente, geralmente só toma ação quando a água bate na bunda. Você não pode deixar isso acontecer. Ó, o Felipe mandou aqui. Meu pai ainda atua no operacional da empresa, porém mantém uma mentalidade mais antiga, sem foco, sem meta, indicadores ou planejamento. Como posso ajudá-lo a mudar essa visão? É natural isso. Sucessão familiar é o que eu mais venho ajudando também. Não tenta mudar tudo de uma vez. Muda uma área. Muda um pedacinho, Felipe. Escolhe uma área que você tenha mais liberdade, que você saiba que ele não vai ficar chateado ou que não vai atrapalhar. E começa a mostrar para ele que nessa área você gerou um baita resultado. Que nessa área, depois você colocou meta, acompanhamento, gestão, ali, planejamento. Olha como ela saiu do ponto A e foi para o ponto Z. E começa a comer pelas beiradas. Começa a ganhar confiança do seu pai, dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E daí vai ser natural que a partir do momento que ele comece a ganhar mais confiança, você consiga atuar nela como um todo. Olha que legal aqui, ó. O JM. Show. Anotado aqui os insights. E aí, pessoal, gostaram do nosso bate-papo de hoje? Gostaram da nossa aulinha de hoje? O que eu queria pedir para vocês? Se inscreverem lá no canal do Mas e Negócios, porque a gente vai começar a cada vez postar mais lá sobre empreendedorismo, sobre tudo. Esse canal aqui é o nosso canal de tecnologia, né? É o nosso canal de dia a dia, de vlog, entre outras coisas. No começo a gente vai começar a postar as aulas aqui, mas também vai estar tudo replicado lá. Depois a gente vai começar a postar só lá. Então não deixem de se inscrever lá no canal. Mas e Negócios aqui no YouTube. A gente está bem pequenininho, mas a gente vai trazer conteúdos muito legais para vocês. Não esqueça de fazer a aplicação, tá? Para participar do workshop. Tá aí o link fixo na descrição. E eu vou deixar na descrição também, link nos comentários e aqui na descrição. Participem. Vai ser incrível ter vocês comigo lá em fevereiro.